É, igreja. O mundo espiritual não é brincadeira. Muitos dizem assim, macumba não pega em crente. Só que tem um detalhe, igreja. Macumba não vai pegar no crente que está no mundo espiritual ativo, que está no mundo espiritual vigiando, que está no mundo espiritual obedecendo a palavra de Deus. Agora o crente que dorme no mundo espiritual, o crente que fica fraco no mundo espiritual, esse vai ser bombardeado no mundo espiritual pelos demônios. Então vai pegar sim nele, vai pegar nele, com certeza. Por quê? Porque ele não está obedecendo, não vai estar, praticando a palavra de Deus. Estou aqui, passando aqui na rua, o processo aí que eu tenho todo que passar. Brincadeira não, com a lanterna, quando escurecer, acender, porque a luz da lua nem sempre dá certo aqui não. Então, igreja, a macumba pega sim, várias vezes em visita nos lares. Visita nos lares. Espera aí. Quietinho, ó, quietinho. Cachorro do vizinho. Então, várias vezes em visita nos lares, chegamos lá para fazer oração nas senhorinhas, de oração mesmo, senhorinhas de Deus Amor, joelho calejado, né? E nós fomos fazer oração, visita nos lares. E chegava lá, meus irmãos, manifestava. Senhoras de oração, da antiga, da doutrina, manifestava. E elas não entendiam o porquê manifestou. Não entendiam o porquê tinha acontecido aquilo. E elas achavam que estavam com o Espírito Santo, meus irmãos. Achavam que estavam com o Espírito Santo, mas não tinha o Espírito Santo. Passando aqui, fazer um pouco de barulho aí, meus irmãos, vizinho aqui. Então, não tinha o Espírito Santo. Era o espírito do engano. E os demônios falavam o porquê entrou nelas. Você vai orar e os demônios falam. Os demônios sabem tudo que você deu a legalidade, tudo que você faz. Então, é como está na passagem de Paulo. Passagem de Paulo, onde homens foram expulsar demônios de um jovem possesso e ali apanharam, levaram uma coça. E o demônio disse, conheço Paulo e sei quem é Jesus, e vocês quem são? Então não é brincadeira no mundo espiritual. Então chega na hora, os demônios falam. Deu brecha para mim porque pintou o cabelo. Aí eu entrei porque pintou a unha. Aí eu entrei porque botou corrente. Aí eu entrei porque falou mal da vizinha, porque fofocou. Eu entrei porque agora está usando bermuda, está usando salto alto. E muitos não acreditam nisso. Então vê que deixou o primeiro amor. Deixou, aquilo que recebeu primeiro. E conforme o tempo foi passando, a pessoa foi se esfriando, foi caindo na fé. Foi parando de obedecer. E achou que pouquinhas coisas estava tudo bem, Ah, isso aqui não tem nada a ver não. Eu ainda oro muito, eu ainda jejuo muito, eu ainda tomo ceia, eu ainda tô andando na doutrina, Eu ainda tô isso, tô aquilo. É assim que os demônios vão fazendo com a pessoa no mundo espiritual. E quando for ver, já entraram. Porque os demônios, eles não precisam de muita coisa para te corromper. Se ele achar uma brecha, ele entra, já te corrompeu. Aí ele já dominou a casa. Então, igreja, não é brincadeira o mundo espiritual. Os demônios eles não conseguem entrar na vida do crente que está vigiando. Por isso Jesus ele falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto. Mas só que muitos não dão ouvido à voz do Espírito Santo, aonde que caem no mundo espiritual e dão legalidade à carne, Dão ouvidos a um, dão ouvidos a outro. É o famoso ouvindo o conselho do ímpio. Por isso está em Salmo 1, para não recebermos conselho de ímpio, nem andarmos no caminho do pecador e nem se assentarmos
na roda dos escarnecedores. Então vigia, né? Macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra, pega no crente que está frio, pega no crente que não guarda a palavra de Deus, pega no crente que está estacionado, enferrujado, pega. Agora o crente que está fervoroso, uma tocha de fogo no mundo espiritual, não tem demônio que consegue ficar de pé na vida desse crente, porque ele está fervoroso, ele está cheio da unção, está cheio do poder de Deus, ele vigia, ele guarda a casa como o pai de família. Então é assim que Deus quer a igreja, fervorosa. Deus não quer uma igreja morna. Lembra que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? Está morno, vou te vomitar. Então os crentes mornos, os crentes que deixou o tempo passar e se corrompeu, ou seja, ele esfriou, né? Quando se esfria, se corrompe, meus irmãos. Essa é a verdade no mundo espiritual. É aonde que acontece? É aonde que você já está do outro lado das trevas, você já está nas trevas. Porque o brilho, a chama do Espírito Santo apagou. Você deixou apagar a chama do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Você deixou apagar, ó. Então, como eu estou aqui, ó, tem dois caminhos. Esse aqui vira para cá, esse aqui vira para cá. Você tem dois caminhos para escolher. Você tem que permanecer em um caminho que você escolher. E qual caminho que você escolhe? Qual caminho que você quer? Qual caminho que você quer, meu irmão? Então, você tem que estar fervoroso. Os mornos no mundo espiritual, os que são mornos no mundo espiritual, perderam as armaduras. Então volta, começa a ser uma mulher espiritual, um homem espiritual, discernindo as coisas espiritualmente, para que quando vir o ataque espiritual, Paulo lhe disse em Efésios 6:10, estejamos revestidos com as armaduras do Senhor e com a força do seu poder, e permanecemos inabaláveis, e assim contra a astúcia cilada do diabo. Amém, igreja? Então vamos vigiar, vamos perseverar. Muitos estão perdendo a batalha espiritual, muitos estão caindo, porque não estão perseverando. Não estão perseverando. Tá vendo isso aqui, ó? A luz da lanterna tem que manter acesa, meu irmão. Tem que manter acesa, meu irmão. Porque o dia que essa pilha descarregar, acabar, ó, vira trevas. Aí é o que os demônios gostam. Então não deixa descarregar, não. Não deixa a pilha acabar, não. Amém? Tem que estar aceso, fervoroso na presença de Deus, igreja. Constante, Paulo disse, seja fervorosos, constante na obra do Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo disse isso? Porque o homem é falho. E se nós olharmos para essa natureza humana, o sistema e tudo que o mundo oferece, já era, meus irmãos. Você cai e você perece. Mas quando estamos fervorosos em Cristo, Jesus disse, aquele que anda comigo jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então tenha a luz da vida de Cristo em você. Tenha a luz da vida em você, a luz do Senhor Jesus, em você. E não deixa que os demônios venham corromper o seu entendimento, mas fique firme no entendimento de Cristo para a glória de Deus. Amém? Então vigia, porque macumba pega em crente desapercebido, crente que não vigia, crente que não está guardando a palavra de Deus. Por isso Jesus ele falou em Mateus, né? Jesus falou, Mateus 7:21, em todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, que guardamos a sua palavra e que venhamos andar na sua justiça. Essa é a vontade de Deus, né, meus irmãos? Não é expulsar demônio, não é falar em línguas e nem é somente orar e jejuar, mas sim guardar a palavra de Deus. Boa tarde. Guardar a palavra de Deus e cumprir a sua vontade. É isso que nos mantém, né, firme na rocha. É isso que nos mantém a casa guardada. É isso que faz que as setas dadas de inflamar de Satanás não venham vir em nossa vida. Amém? É obedecer a palavra, é a obediência que leva o homem ao reino do céu. Não é somente orar e jejuar. Se você não vigia, de nada presta. Não tem valia nenhuma contra as trevas. Amém? Então é um conjunto. Tem que estar revestido completamente com toda a armadura de Deus. Não adianta você ter a couraça, mas não ter o capacete. Não adianta você ter o capacete, mas não ter a couraça. Não adianta ter o capacete e a couraça, mas não ter o escudo. Entende? Então é como se fosse isso. No mundo espiritual, você ora, jejua, mas não tem o escudo. Não tem o escudo, não tem a couraça.
não tem os pés calçados, então você está vulnerável no mundo espiritual contra os seus adversários e você vai ser atingido. Amém, igreja? Então fica esse despertamento e deixei esse pequeno vídeo, meditação para a sua vida em nome de Jesus.